Tem mais ali. A pessoa não tem nenhum cuidado de levar pro gramado, acostumar o dog no gramado. E uma vez que o dog ele acostuma, ele vai sempre querer fazer aqui, porque vira um condicionamento. Pelo menos no gramado vira adubo. Mas aqui e outros dogs que passarem por aqui, eles vão querer fazer a mesma coisa. Então aqui é um lugar urbanizado, asfaltado, que teoricamente as pessoas deveriam ser mais civilizadas. Mas parece que civilidade está longe dessas pessoas. E ó, próximo. Ontem eu passando correndo, o rapaz desce do ônibus numa parada, no chão atrás da parada, e do lado dele a lixeira. Então a má educação tem contexto que não tem informação, mas tem contexto que é tipo mau caratismo mesmo, falta de caráter. E geralmente pessoas assim são que mais reclamam do governo, das autoridades, deputados, etc. Mas elas mesmas não fazem nada para melhorar o estado que elas moram, a cidade, o bairro. Essa praça aqui tem um senhor que limpa ela. Eu não vou filmar a casa dele, mas ele limpa isso aqui tudinho, ó. Aí vem pessoas de outras praças, aí vem pra cá com seus dogs, porque aqui é limpo. Porque lá onde eles estão não é limpo, porque eles não limpam, mas vem para um lugar onde outro limpa. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse conteúdo. É sobre o acontecimento de ontem. Parece brincadeira, mas a coisa é séria. Eu tô chegando de uma corrida e mais uma vez fui interrompido pelo péssimo manejo de alguém. Ontem aconteceu uma situação como essa. Eu vou deixar o link lá na parte dos comentários para você que não assistiu, do acontecimento de ontem, e esse já é de hoje. Ontem foi um dog entre pequeno e médio. Hoje foi entre um grande para gigante. Um pastor gigante solto na rua, sozinho. Eu passando no setor de mansões aqui. Não é aqui próximo, né? Que hoje eu tirei para correr um percurso mais longo. Tentei cronometrar novamente e não consegui, porque fui interrompido mais uma vez. Então quando eu cheguei nesse lugar, que ali é um setor de mansões, então pessoas aparentemente com muita condição financeira, eu tô descendo aquele percurso correndo, quando eu olho para frente um pastor gigante. Quando eu o vi, eu já passei pro outro lado da rua e já olhando alguma coisa que eu pudesse me defender daquele dog. Eu não vi nenhum pedaço de pau, pedra, nada que pudesse usar para poder me defender naquele contexto ali do ataque do dog. Aí eu passei pro outro lado, as ruas largas, né? Aí eu passei logo pro outro lado. Eu não vou passar ali na frente do cachorro. Pode acionar o drive de caça dele, totalmente correndo. Aí eu passei pro outro lado, tive que diminuir o passo e sem fixar meu olhar diretamente pro dog, para não intimidá-lo, ele não se sentir intimidado, algo parecido. Quando eu passei pro outro lado, eu tô descendo, ele me viu, ele me olhou, aí ele abaixou a cabeça e começou a passar pro outro lado que eu passei. O que eu fiz? Pé no freio. Você sabe que quando você tá andando no carro e alguém te dá uma fechada e você pisa ali no freio bruscamente, ali em alguns casos vai 10, 15, quem sabe até 20% do seu pneu. Depender da frenagem que você precisar usar
e do tempo de parada dessa frenagem até o carro que te fechou. Em alguns casos ainda o carro colide, porque ele vai derrapando, né? Depender do contexto. Então, mesmo se não houver ali a batida ali, já foi um prejuízo do seu pneu. Igual ontem, eu estava correndo, o cachorro veio me atacar e ali eu tive que virar bruscamente para poder me defender, me esquivar. E ali foi uns 5, 10% do tênis. Se fosse um tênis mais velhinho, igual alguns que eu tenho, eles estão um pouco rasgadinhos assim, na parte de cima. Mas eles estão com solado bom, eles estão confortáveis para correr. Mas do jeito que eu virei ali, tinha acabado de rasgar e detonar os tênis. E pode acontecer também num tênis novo. E o tênis que eu tô correndo é um tênis novo. Hoje é a terceira vez que eu tô usando ele. Ontem foi a segunda. Então da maneira que eu virei ali, poderia ter rasgado o tênis. E se eu chegasse no dono para falar aqui, ó, quero outro, você acredita que ele ia me dar outro tênis? Então, são situações que trazem prejuízo, tanto material como psicológico também, de pessoas estarem com sua criança, uma pessoa que se intimida mais fácil com dog, porque a gente se intimida mesmo, não tem como, até adestrador profissional se intimida, eles que se intimidam mesmo, porque eles entendem realmente que ali é um dog, não é um ser humano e etc. E tudo no contexto de agressividade que eles mesmos já sofreram, eles foram resolver casos de mau manejo, eles sabem como é que é pegada de dog. Então a gente fica intimidado, mas você busca ter um controle quando você tem um certo conhecimento e uma certa prática, você busca solução, porque se você ficar só no pânico, no medo, isso te desfavorece. Então você tem que se manter calmo. Ontem eu me esquivei, comecei a chutar o cachorro, mas eu estava calmo, mas estava intimidado, porque o cachorro estava bastante agressivo. Então se você chega no dono ali, você tem uma torção, uma lesão, e eu chegasse no dono, ó, aqui ó, isso aqui foi a lesão de ontem, do ataque do seu cachorro aí, ó, minha perna. Tem que comprar esse remédio aqui, eu tenho que fazer fisioterapia ou outra coisa nesse contexto. Provavelmente a pessoa vai querer te agredir. Ela vai continuar o mau manejo, porque o mau manejo muitas vezes é refletido nem tanto no dog em si, mas também na pessoa. Então a maioria das pessoas que isso já aconteceu comigo, eu fui conversar com elas educadamente, porque como eu falo, eu não perco o controle, eu me mantenho calmo, até para trazer uma orientação para a pessoa, ter que passar uma orientação calma. Senhor, na próxima vez deixa o cachorro preso, ou para que o senhor possa entrar ou sair com o carro. Pessoas foram mal educadas comigo, praticamente quiseram me agredir. Esse de ontem ele não quis me agredir, mas desculpa também não pediu. Então assim, nem desculpa essas pessoas pedem. Só dando uma reforçada no conteúdo de ontem, que estará no link aí dos comentários, se eu chuto aquele cachorro, ou se eu, na hora que eu peguei a pedra, ou se fosse um pau, eu atingisse aquele cachorro, se ele fosse um policial, uma autoridade, alguém nesse contexto, ou estivesse passando uma viatura ali, ele fosse registrar queixas contra a minha pessoa, eu ainda poderia ser preso e estar respondendo um processo por maus tratos. Então, dentro daquele contexto ali, se eu consigo me defender, dentro desse contexto, eu tenho que atingir o cachorro, eu ainda sofro a consequência de um processo de maus tratos. No caso, a pessoa que foi mordida, teve um tênis rasgado, o pé machucado, teve uma lesão, teve que comprar medicamento, porque se o cachorro te morder, por menor que for, mesmo se ele estiver vacinado, você vai ter que tomar as vacinas, anti-raiva, hidrofobia e etc. Então você vai ter um prejuízo. Então mesmo você com todo o prejuízo do mau manejo do outro, dos maus tratos do outro, tem um vídeo que eu fiz, os verdadeiros culpados no maus tratos. Vou deixar também um link no comentário, aproveitando a oportunidade. Então o maus tratos foi do outro, que não tem adestramento com dog, que não tem manejo com dog, que não tem educação. Você sofre a agressão, você, sua filha, seu filho, você vai defender daquela agressão e você cai no contexto de maus tratos. E você está com prejuízo no tênis, um prejuízo material, um prejuízo físico ou emocional, psicológico, da criança ficar assustada com o dog quando não deveria ficar assustada e etc. Pessoas que têm pânico, crescem com aquele pânico.
por causa daquela situação, você ainda fica como aquele que trouxe maus tratos, sendo que não é o contexto. O contexto não é da pessoa trazendo maus tratos. Maus tratos está em quem não tem a boa educação do dog. E nesse contexto ainda, se o cachorro dessa pessoa agredir uma pessoa importante, senador, um deputado, essas pessoas correm atrás. Aí eles vão criar leis que atingem todos os dogs. Então todos os dogs vão ser atingidos por uma lei, porque a lei não resolve. A lei não traz um bom manejo para o dog. E as pessoas que infringem a lei, elas não vão cumprir a lei por causa da lei em si. Então, quem sofre a consequência da lei é quem já tem um bom manejo com o dog. Então, se você descumprir a lei, você sofre. E você pode ter muito maior prejuízo no contexto mesmo da focinheira. Por que tem a focinheira? Porque pessoas têm um mau manejo. Mas o meu dog é adestrado. Tem vários vídeos aí mostrando a postura do Baruque. E ele, com focinheira, ele teria sofrido muitos danos de ataque de dogs. E não teria como se defender. E eu explico que o dog ele percebe quando o outro não pode se defender. Então até tirar a focinheira etc., meu cachorro poderia estar nesse momento paralítico, poderia estar deficiente de algum membro da pata e poderia mesmo estar morto. Se ele não, a única forma do cachorro se defender é com sua boca. Então você acaba sofrendo dano do maltrato de outro no seu que tem um bom manejo com o seu dog. Então essas pessoas trazem prejuízo em vários contextos. O que resolve é a pessoa entender que ali é um animal e ela precisa trazer educação que aquele animal precisa, mas não como se educa um ser humano, como se educa um animal. Adestramento é para isso, profissional no adestramento é para isso. E hoje tem vários conteúdos no YouTube que pode orientar as pessoas. Coloca aí humanização aí na internet e faz uma avaliação dos comentários de adestradores profissionais. Vendo que eles são diferentes e vendo que eles são unânimes. Coloca aí humanização no manejo, adestramento, humanização. Coloca aí para você ver o que tem aí, informação que elas têm em comum. E você vai perceber melhor do que eu estou falando. Porque a pessoa tem que estudar, ela tem que se aprofundar naquilo ali. Então dentro desse contexto, você ainda fica no prejuízo. Então ontem eu já não pude fazer o percurso com menor tempo e todos os fatores que estão no conteúdo anterior. Então hoje aconteceu essa situação, ali já atrapalhou minha corrida, eu estava cronometrando, eu tive que diminuir a passada, porque por causa do dog, atravessei para outra rua, o dog atravessou e eu percebi que ele ia me atacar, aquele cachorro. Aí eu maneirei mais ainda a passada, voltei e percebi que um carro estava descendo, fui por trás do carro e desci como que escorado no carro. E o rapaz ainda do carro diminuiu a velocidade e parou do meu lado e falou assim: esse cachorro é seu? Falei, não, é de algum irresponsável. Ele, rapaz, e eu correndo assim do lado dele, eu acho que ele também teve a mesma percepção, glória a Deus por isso. Tipo de como que fazer uma barreira ali para mim poder passar pelo outro lado. Então quantas pessoas poderiam, ou mesmo aconteceu depois, antes ou depois, da pessoa estar passando ali, ver aquele cachorro e ela voltar e ter que dar a volta lá por outra rua. E como é um setor de mansão, as ruas lá, para você ir de uma rua para outra, é muito longo. Às vezes você tem que andar um pedaço inteiro para lá na frente você dar a volta para outra rua, porque não tem cortes entre elas, não tem becos. É uma mansão colada na outra, é um casarão colado no outro. Então, quantas pessoas tiveram que subir ou descer aquela rua, mas quando viram o cachorro deram a volta? E se você ali naquele contexto, uma pessoa ela tá armada, e a pessoa ali mata aquele cachorro, ali com certeza tem várias câmeras ali. A pessoa vai ser processada, porque ali são pessoas de condição. O dono do cachorro vai querer processar a pessoa por maus tratos, sendo que foi o contrário, o dono do cachorro que deveria ser processado por maus tratos, tanto contra o animal, contra como o próprio ser humano. Então
Ali foi uma situação realmente assim que eu fiquei bastante preocupado, porque eu tava correndo, quando eu vi o dog eu parei, haja joelho. E ali eu já perdi mais uma vez o time da corrida. Então, são situações que elas podem ser evitadas, e o cachorro não tinha ninguém. E se aquele dog ali, eu não sei qual é o contexto daquele dog. Se aquele dog ali, ele foi adestrado, quem sabe, a pessoa tem o manejo do dog ficar ali, mas sem a supervisão de alguém, eu não acredito que um adestrador orientou a pessoa assim, mas o dog fica ali e de repente não faz agressão, mas você está correndo. E o dog lembra do figurante, ou se ele tem um mínimo de guarda e proteção no drive de caça ali, acionado ali, ele vai querer atacar. E quando você está correndo e você vê um dog, você tem uma reação. E o cachorro olha aquela reação e aciona a guarda e a defesa dele. Porque a pessoa, ela toma um impacto. Você vê um cachorro, principalmente daquele porte solto, você tem um impacto. Naquele impacto ali, o cachorro, ele faz a guarda e a proteção. Como eu estou dizendo, e ainda que ele recebeu algum manejo de guarda e proteção, talvez seja até pior nesse sentido. Por quê? Porque você está correndo ali, eu tive que parar bruscamente, fazer a volta, ele lembra do figurante. E ele faz a guarda e a proteção. E eu acredito sinceramente que ali eu só não sofri a agressão daquele dog por causa que Deus deu livramento. Não foi por minha experiência, não foi pela minha percepção, não foi porque o dog não atacava ou tinha algum manejo para ficar naquela situação, porque aquela situação ali pode ter sido o dog fugido, mas estava parecendo que a pessoa tem o hábito de deixar ele solto nessa parte da manhã, confiando que o dog não vai fazer a agressão. Mas eu não acredito que o pior não aconteceu comigo, não foi por nenhum desses contextos humanos, terrenos, de manejo que eu acabei de citar. Eu acredito que ali foi um livramento de Deus mesmo, porque não havia nada para mim poder se defender ali. E dog, nessa pegada aí de guarda e proteção, que ele tem uma dominância mais acentuada, ou que ele recebeu algum manejo de guarda e proteção, quando ele percebe que você vai se defender, aí ele lembra do figurante, aí que ele ataca mesmo. O mais certo é você tentar ignorar o cachorro. Você passa fingindo que o cachorro não existe, mas não é garantia que você não vá sofrer um ataque. O único realmente que pode nos dar garantia de não sofrermos uma fatalidade é só Deus. Só Ele, com a sua palavra, pode garantir. E Deus garantiu que aqueles que se arrependerem dos seus pecados, se convertendo, confessando a Cristo como único Senhor e Salvador, Ele prometeu dar livramento da segunda morte, da condenação da alma. Ele prometeu salvar todo aquele que se arrepender dos seus pecados, se converter das suas iniquidades, confiando em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Deus prometeu dar o livramento e salvar essa alma. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora também Ele prometeu que aqueles que não se arrependerem, que aqueles que não se converterem, aqueles que negarem o seu Filho como único Senhor e Salvador da alma, Ele também prometeu que vão passar a eternidade toda em tormento. E essa decisão é toda minha e sua. Não tenha um mau manejo com a sua própria alma, e nem com a alma daqueles que você ama, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou, com Deus, tudo de bom.